E aí, meu povo? Agora nós vamos dar continuidade para a parte 2 da nossa aula. E nesse momento nós falaremos sobre as interações ecológicas e interação entre os seres vivos. Os organismos de uma determinada comunidade, eles acabam interagindo continuamente entre si. E eles acabam estabelecendo uma rede, né, de relações, de interdependência. E essas formas de interação mais comuns são as que ocorrem, por exemplo, para estar conquistando o seu espaço, né, o seu alimento, a sua reprodução. E o espaço ele vai ser vital para todas as formas de vida, né? Porque é ele que vai representar esse abrigo, né? Esse local para você estar obtendo um alimento e para estar realizando essas interações. Esse espaço mínimo ele vai ser indispensável para cada tipo de população e ele vai estar podendo variar de acordo com alguns milímetros, né? E também existem populações que precisam de alguns quilômetros para estar sobrevivendo. E isso vai depender de cada tipo de comportamento do organismo, vai depender também do tamanho da população e das necessidades, né, que cada uma tem. Então, se a gente tomar, por exemplo, um animal predador como a onça, ela precisa de muitos quilômetros quadrados, né, para estar caçando, enquanto que uma população de roedor, por exemplo, ela pode estar restrita a um pequeno local, onde o alimento, que normalmente é constituído por grãos, ele seja abundante. Essas interações elas são decorrentes do tipo e da quantidade de alimentos que estão disponíveis em uma comunidade, ou seja, das teias alimentares que nós já falamos na aula anterior. Então, ela se apresenta de uma forma bastante importante, né? Duas comunidades, elas são qualitativamente iguais, mas elas podem estar diferindo bastante uma da outra somente pelas suas teias alimentares. Então, esse processo de reprodução, ele também vai ser fundamental para estar fazendo, né, a manutenção dessas populações e, consequentemente, de toda a comunidade. As plantas, elas apresentam muitas formas, né, diferentes de interação com os insetos, com as aves, com os mamíferos, para estar ocorrendo a polinização das flores e também para ocorrer a dispersão dessas sementes. Os animais, de uma maneira geral, assim, eles apresentam algumas interações que são complexas no período reprodutor e, além do acasalamento, podem também estar envolvendo essa preparação para os seus ninhos e também das tocas e alguns cuidados com a prole. Então, basicamente, falar de relações ecológicas, a gente vai estar se referindo às interações que ocorrem entre os organismos, né, de uma determinada população ou comunidade biológica na teia ou rede de interdependência entre os seres vivos. Um recurso, ele é qualquer aspecto, seja um alimento, um esconderijo, um ninho, um local para o estabelecimento, né, dos organismos sésseis, que vai ser utilizado diretamente por um organismo. E esses recursos eles podem estar levando ao crescimento da população e a sua disponibilidade ela vai ser reduzida quando ela for utilizada. E aquele cujo suprimento ele vai ser menor do que a sua demanda pelos organismos, eles vão ser denominados de recursos limitantes. Esses recursos limitantes, eles influenciam a distribuição e a abundância de espécies terrestres, né, que são esgotáveis e eles acabam se renovando lentamente, tais como o alimento. No entanto, em ambientes dulcícolas, no quais a concentração máxima de oxigênio dissolvido ele vai ser apenas 0,5%, os organismos regularmente eles acabam esgotando o oxigênio que ele pode ser renovado pela fotossíntese. Por exemplo, em águas rápidas, né, onde praticamente não existe plâncton, as algas pluricelulares
e os musgos, né, eles acabam realizando fotossíntese. E nos ecossistemas lóticos, como os rios, constantemente o movimento das águas, eles vão formar correntes, né, que vai estar determinando se o ambiente ele vai ser rico em oxigênio e nutrientes. Então, dessa forma, as características dos organismos dos rios, eles vão depender da velocidade das correntezas das águas. Nesse slide, eu apresento um mapa conceitual das relações ecológicas. A ecologia ela pode ser dividida em duas categorias, a alelobiose e a ecobiose. A ecobiose ela trata da relação entre os seres vivos e o meio, enquanto que a alelobiose, que são relações ecológicas, ela trata da relação entre os seres vivos. E essas relações elas podem ser harmônicas, ou seja, nenhum dos indivíduos envolvidos eles são prejudicados, ou desarmônicas, quando um dos indivíduos ele vai ser prejudicado por essa relação. E eles ainda podem ser intraespecíficas, em que os indivíduos eles pertencem a uma mesma espécie, ou interespecíficas, no que os indivíduos eles acabam pertencendo a espécies diferentes. Ao estar representando essas relações ecológicas, são utilizados alguns símbolos, como por exemplo o de positivo, o de negativo e o zero. O símbolo de positivo ele indica que um indivíduo ele vai receber vantagens dessa relação, enquanto que o símbolo de negativo indica que esse indivíduo ele vai ser prejudicado nessa relação. Já o zero ele vai representar indiferença. As relações harmônicas elas são marcadas, né, por positivo, enquanto que as relações desarmônicas elas são marcadas por um negativo. E a seguir eu vou estar apresentando, né, as características de cada uma dessas relações. Então, eu vou começar falando das relações intraespecíficas entre os seres vivos, especificamente nesse momento, as relações harmônicas intraespecíficas. A primeira que eu destaco são as colônias. Essas associações entre os indivíduos de uma mesma espécie, que elas se mantêm anatomicamente, né, ligadas entre si, elas são conhecidas como colônias. Exemplo, existe uma colônia de abelhas, uma colônia de formiga, enfim, uma variedade de colônias. E as vantagens desse tipo de associação, elas vão se consistir em uma defesa mais eficiente para os indivíduos que estão dentro dessa colônia e também vai representar uma maior facilidade, né, em estar encontrando parceiros para estar se reproduzindo. Em algumas colônias pode haver uma divisão de trabalho. As colônias elas podem ser divididas em colônias homomorfas, isomorfas ou homeomorfas. E nesse tipo de colônia mantém-se uma relação sem a divisão de trabalho, sendo que todos os indivíduos eles são idênticos, então não há uma diferença morfológica, né? E eles acabam formando uma unidade estrutural e funcional. As colônias homeomorfas, elas costumam ocorrer em protozoários, em algas e em corais. E nessa primeira imagem é possível perceber um recife de corais que vai estar formando uma colônia homomorfa. E outro tipo de colônia são as colônias heteromorfas ou polimorfas. Nesse tipo de colônia, acabam se mantendo uma relação, né, com uma divisão de trabalho, havendo alguns indivíduos que são especializados. Como exemplo de uma colônia heteromorfa, nós temos a caravela, né, que ela é formada por vários pólipos modificados, e um desses pólipos ele acaba inflando, né, com gás carbônico, originando o pneumatófero ou flutuador.
que vai ficar na superfície da água e vai permitir que o vento carregue essa colônia. Outros eles vão ter uma função mais reprodutora, uma função alimentar e também uma função defensiva, entre outros. Já a sociedade, ela vai ser uma associação de organismos da mesma espécie em que os indivíduos eles apresentam um alto grau de cooperação, de comunicação e de divisão de trabalho, conservando uma relativa independência e mobilidade. Existem vários graus de sociabilidade no mundo animal, mas o mais alto grau denomina-se eusociabilidade, que vai estar se caracterizando por haver diversos adultos vivendo juntos em grupo, por haver gerações sobrepostas, ou seja, pais e filhos vivendo juntos no mesmo tempo e no mesmo grupo, uma cooperação da construção de ninhos e no cuidado, né, de estar chocando. Além disso, vai ter também uma dominância reprodutiva por um ou uns poucos indivíduos, incluindo a presença de castas estéreis. Os insetos, eles são sociais e eles apresentam sociedades altamente organizadas, como é o caso dos insetos da ordem Hymenoptera, que são a ordem das abelhas, das formigas e das vésperas, e também a ordem Isóptera, que são os cupins. Os insetos sociais, eles são excelentes exemplos de sociedades heteromorfas, no quais, além da nítida divisão de trabalho entre esses indivíduos, ocorrem também alguns indivíduos que são morfologicamente modificados. Em outras sociedades, apesar de haver essa divisão de trabalho, os indivíduos eles não são morfologicamente modificados para que exerçam determinadas funções. Então, acaba se falando, assim, nesse caso, de sociedades isomorfas, como a sociedade humana, que apesar do isomorfismo, existe uma complexa divisão de trabalho. Outro tipo é o gregarismo ou gregarinismo. Esse tipo de associação ela ocorre quando os indivíduos de uma mesma espécie eles acabam reunindo com um determinado objetivo que depois de alcançado eles irão se separar. Então eles podem ocorrer por nidificação, quando os ninhos eles são construídos muito próximo das aves marinhas e fazem com que o grito de advertência de uma delas seja um sinal de alarme para todas. Existe também uma proteção pela proximidade, que vai ocorrer como os cabritos, né? E também as marmotas. Eles acabam se abrigando um próximo ao outro e eles se mantêm um constante alerta. E também para a obtenção de alimento, os lobos eles acabam reunindo-se no inverno, né? Para que haja uma caçada mais sistemática, em que alguns eles caçam a presa, enquanto outros eles acabam cercando. E no verão, essa alcateia ela acaba se dissolvendo, porque os lobos eles podem obter alimento individualmente. Pelo aumento de viabilidade, no caso dos anelídeos poliqueta, eles acabam apresentando uma fecundação externa e as espécies elas continuam reunidas em pequenas áreas da superfície oceânica para que haja o lançamento, né, dos gametas. E o outro tipo e o último é para as migrações. Entre as aves, por exemplo, o bando ele é conduzido por um macho mais velho, que ele também é mais forte e mais experiente. Sobre as relações desarmônicas, é importante entender que também tem um papel importante na manutenção desse equilíbrio ecológico, né? Elas são maléficas do ponto de vista do indivíduo, mas elas são benéficas do ponto de vista da população. Os pontos benéficos para a população que tem os seus indivíduos prejudicados nessas relações desarmônicas são que, por meio da competição, existe a seleção natural,
que ajuda a estar aprimorando essa adaptação das espécies ao meio. E os organismos afetados por parasitas e predadores, eles são normalmente mais velhos ou fracos, o que no primeiro caso acaba ajudando a estar controlando o tamanho da população. E no segundo caso, ele ajuda a estar selecionando esses indivíduos que são mais fortes para contribuir para estar aprimorando a adaptação dessas espécies. Além disso, eles ajudam a controlar, né, o tamanho das populações de presas e dos parasitados, que acaba garantindo assim, um tamanho de uma população que vai ser compatível com os recursos que ele tem, né, de alimento naquela determinada área. A competição e a predação, elas acabam diminuindo essa taxa de crescimento das populações afetadas, mas isso não significa necessariamente que essa interação ela vai ser nociva para a sobrevivência deles a um longo prazo, né? E também pelas considerações evolutivas. De fato, essas interações negativas elas podem estar aumentando a taxa de seleção natural, o que vai ser o resultado de algumas novas adaptações, né? E os predadores, os parasitas, eles acabam se beneficiando das populações que não se autorregulam, porque eles podem estar impedindo uma superpopulação, o que poderia estar resultando na sua autodestruição. Se dois ou mais indivíduos eles utilizam esses mesmos recursos e eles são insuficientes para estar suprindo as suas necessidades, os indivíduos eles são competidores, sejam membros de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. A competição intraespecífica ela vai ser a competição entre os indivíduos da mesma espécie por um recurso que é compartilhado e ilimitado, que pode ser o nutriente, os parceiros para a reprodução, entre outros. Entre os vegetais, a competição ela ocorre principalmente por luz, por água e também por sais minerais. Já em algumas espécies, a competição ela vai ser complementada, né, pelo fenômeno da territorialidade, no qual o indivíduo mais forte de uma espécie, normalmente o macho, ele se apodera, né, de um pedaço do território, do alimento e das fêmeas que ali estão presentes. O território ele vai ser mantido pela força física e se houver uma tentativa de invasão, o macho ele vai entrar em combate com o invasor para estar expulsando ou matando, o que também pode acabar com a perda, né, do seu território. E essa competição interespecífica, ela vai estar controlando o tamanho da população pelo fato de ocorrer com indivíduos da mesma espécie. No caso da territorialidade, a urina e as fezes de lobos e de coelhos, por exemplo, eles possuem algumas substâncias com cheiro que vai ser mais característicos de cada grupo. Já nos insetos, ocorre também um mecanismo que vai ser semelhante, né, por meio dos feromônios. No que se refere aos pássaros, eles usam o canto, né, para o cortejo e também para estar demarcando e defendendo o espaço ocupado. Esse último, por exemplo, a territorialidade, ela vai implicar nessa seleção natural, que vai estar favorecendo os indivíduos mais adaptados ou, ao contrário, vai estar provocando a sua emigração. A competição ela é importantíssima na teoria da seleção natural de Darwin. Nesse tipo de interação, ambos os indivíduos eles são prejudicados e durante a competição, cada indivíduo ele vai estar reduzindo os seus recursos, né, que o outro poderia estar utilizando. Mesmo que um dos indivíduos ele vença a competição, seria mais vantajoso se ele não precisasse estar lutando pelos recursos e com isso eles acabariam estar economizando seu tempo e a sua energia. O canibalismo ele é a relação em que os indivíduos de uma mesma espécie
ele mata e vai devorar também outro indivíduo da mesma espécie. Em alguns insetos, os animais mais fracos ou doentes, eles são devorados pelos sadios. Algumas aranhas fêmeas, elas devoram o macho após o ato sexual. E na falta de uma presa tradicional, alguns peixes predadores, eles podem se alimentar de indivíduos mais jovens. Às vezes, os machos de alguns primatas e também de leões, eles acabam matando e se alimentando dos filhotes que não são deles. Por exemplo, um novo leão ele pode matar os filhotes de menos de um ano, né, das suas fêmeas. E quando isso acontece, a fêmea ela acaba entrando num período fértil mais cedo. O canibalismo ele ocorre também em populações de anfíbios, que eles desenvolvem, né, em poça de água de curta duração, caso que é importante para estar completando a metamorfose antes que a poça seque. E o resultado é que os animais que amadurecem mais rápido, eles acabam devorando os mais jovens, conseguindo dessa forma alimento para estar acelerando o seu desenvolvimento. Às vezes ocorre canibalismo quando uma população ela acaba crescendo excessivamente e, em consequência, existe uma falta de alimento. Nesse caso, essa interação ela passa a ser um dos fatores que vai estar restabelecendo, né, esse equilíbrio entre a população e o ambiente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Agora nós vamos seguir para a parte 3 da nossa aula.